Eu gostaria de fazer a pergunta para o candidato Erlon Chaves. Hoje nós temos um problema de transporte de massa no nosso município, e nós temos aqui no plano de governo do meu amigo Erlon Chaves, na página 45, prolongamento de linha 4 do metrô do Taboão da Serra, a linha 5 até o Valo Velho, construção do monotrilho na rodovia Raposo Tavares, ligando Vargem Grande Paulista até a linha 4 do metrô. Nós temos aqui a implantação de um programa integrado de ciclovias metropolitana, requalificação e reestruturação dos corredores alternativos intermunicipais. A minha pergunta para o Erlon nesta questão desse plano que está inserido no plano de governo do Erlon Chaves, inclusive ela é da agenda metropolitana, seria beneficiado em que Itapecerica da Serra nesse contexto? Obrigado, candidato Erlon Chaves. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiro que nós estamos informando aqui o que cabe, o que tem direito à região, porque nós trabalhamos em sintonia com a região. Esse não é um projeto do Erlon Chaves para a cidade, meu querido. Nós colocamos bem lá, ó, leia, 43, coligação Itapecerica de Coração em sintonia com a melhoria da região, parceria com o governo do estado de São Paulo. Queremos direitos iguais para Itapecerica da Serra. Então, o senhor não distorça o nosso comentário aqui feito na página 43. Porque o nosso programa, senhor Chuvisco, na verdade, está na página 33. O senhor foi para uma agenda da região, ao qual nós defendemos, sim, vamos lutar pelo aquilo que cabe à Itapecerica da Serra. Em relação ao transporte do nosso município, na página 33, senhor Chuvisco, diz o seguinte: Itapecerica da Serra tem que ter 3 terminais de ônibus. Para que os terminais? Para que a gente faça os ônibus circulares, que não existe hoje na cidade. E o que nós estamos falando, senhor Chuvisco, não é nenhuma novidade. É só ir no Taboão e vai ter lá o ônibus circular. Então nós queremos integrar o nosso município. Nós temos mais de 100 bairros, nós temos a metade do município que está para a região do Jacira, que não vem fazer compras aqui no centro da Itapecerica da Serra, né? Vão gastar dinheiro lá na Emboimirim, vão deixar os impostos lá na Emboimirim e não deixam os impostos daqui. Então eu quero que o povo do Jacira venha para cá, vamos gastar no nosso município, para que a gente possa gerar trabalho. Então o ônibus circular é de extrema importância, os terminais também o são, e mais, nós queremos a cooperativa municipal de transporte. Nós temos que unificar esse transporte alternativo, sim, porque hoje eles não têm o apoio e os ônibus, os carros estão aí ultrapassados. Temos que melhorar isso. Candidato Chuvisco, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Não só como candidato, mas como munícipe, eu me senti meio no engodo, porque esse plano de governo, inclusive, você chuta tanto e critica tanto o governo de estado e o governo federal e utiliza-se da agenda metropolitana, inclusive causando um crime eleitoral utilizando o símbolo do estado. E isto, no meu modo de ver, você está enganando a população itapeciricana. O que nós precisamos é realmente fazermos com que o nosso transporte alternativo seja legalizado, que nós tenhamos fiscalização, que nós façamos mais pontos para os nossos munícipes, para que nós tomamos atitudes para que nossos idosos não fiquem no ponto, para que as pessoas deficientes físicas ou portadores de necessidades especiais tenham um transporte de massa adequado. Esta é a questão para a Itapecerica da Serra. Quanto à questão do monotrilho para a Vargem Grande, vai ajudar a Vargem Grande, nós temos que ajudar a Itapecerica da Serra. Este é o meu modo de pensar, é o nosso jeito de agir e a forma que nós vamos agir. Candidato Erlon Chaves, o senhor tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Se o senhor acha que é crime citar a fonte de onde eu pesquisei, é um problema do senhor. Mas eu creio que tem que citar a fonte. Nós não inventamos isso, não fomos nós que criamos. Foi a agenda do governo. E outra coisa, Itapecerica é um município, senhor Chuvisco, não é um país independente. Nós dependemos do governo federal e do governo estadual. Se o senhor quer fazer aqui um pequeno kibbutz, é um direito do senhor. É por isso que o senhor está há 16 anos no governo, não fez absolutamente nada, e eu quero saber como é que o senhor vai fazer daqui por diante. Porque há 30 anos o seu partido domina essa cidade, e os senhores não fizeram nada. Os senhores estão falando que vão fazer, mas por que o senhor não fez durante esses 16 anos? Essa é a diferença. Os senhores já fizeram nada. E nós estamos propondo aqui o avanço de Itapecerica da Serra para o século XXI. Avança Itapecerica da Serra. Obrigado, candidatos. Próximo candidato a fazer a sua pergunta é o candidato Claudinei.
Candidato Claudinei, o senhor faz sua pergunta para qual candidato? Candidato Claudinei, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Chuvisco, você disse anteriormente numa fala sua que você vai fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam serviço no nosso município. Eu vou chegar num ponto crucial na nossa cidade. Nós temos o pior saneamento básico do estado de São Paulo. Numa pesquisa feita recentemente por um órgão estatal, foi constatado que Itapecerica é a pior cidade da Grande São Paulo. Numa comparação entre duas cidades, São Caetano do Sul teve nota 10, Itapecerica teve nota 0,14. Você, como candidato a vereador, fez um novo contrato junto com seus 11 companheiros, no total os 12, não teve nenhum voto contrário, e aprovou por mais 30 anos o contrato da Sabesp, que nos retira da cidade 35 milhões de reais e não devolve nada. O que você vai fazer com relação à Sabesp? Candidato Chuvisco, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Obrigado, Claudinei, pela pergunta. E é bom o povo de Itapecerica saber que até 2010 havia um contrato junto à Sabesp, feito em outros governos, que realmente ficou devendo para Itapecerica da Serra. Em 2010, foi renovado um novo contrato, inclusive eu, vereador José Maria, juntamente com outros vereadores, fizemos um levantamento se daria para se colocar uma autarquia para se fazer essa questão. Nós verificamos que não havia condições financeiras. Naquele momento, nós aprovamos de fato o novo contrato com a Sabesp. Hoje, eles têm cláusulas contratuais que penalizam a questão do contrato. Hoje, em Itapecerica da Serra, até 2010, nós não tínhamos 1 metro de esgoto tratado e colhido no nosso município. O que nós lamentamos e que nós temos que brigar é em relação aos nossos deputados federais, em fazer um projeto de emenda constitucional, uma PEC, para que nós possamos ter para o nosso município o royalty, que nós tratamos da água, nós temos que cuidar da água. Isso nós temos que fazer e nós vamos brigar. Quanto à questão da Sabesp, até 2010, nós não tínhamos 1 metro de coleta de esgoto. Hoje nós temos 42% da rede pronta à disposição da população. 18% hoje já está canalizada e está sendo tratada e mandado para Barueri, a estação de Barueri. O Jardim Demori, o Jardim Tocho e Demori também já tem suas coletas. Até 2018, 100% da cidade de Itapecerica da Serra tem que estar com o seu esgoto tratado, coletado e tratado. Está no novo contrato. E nós vamos fiscalizar, sim, o contrato firmado com a Sabesp, que eu tenho certeza absoluta, quando se fala que o vereador não faz, o vereador fiscaliza, o vereador faz leis, o vereador não executa, e eu estou indo para o executivo para executar, para fazer para o nosso município, com a experiência legislativa que eu tenho. Obrigado, candidato. Candidato Claudinei, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. A coleta pode até estar sendo feita, porque os canos estão enterrados, mas todo o esgoto está sendo jogado a céu aberto nos riachos, que depois pelo Boimirim atravessa pelo São Pedro e cai na represa Guarapiranga. Não há em Itapecerica da Serra uma única usina de tratamento de esgoto. Com relação ao rompimento do contrato, com 35 milhões que a Sabesp tira por ano de nossa cidade, dá para pagar com tranquilidade qualquer multa contratual que tem. Até porque o contrato foi assinado dia 16 de dezembro do ano passado, e não houve nenhum investimento que possa vir penalizar a nossa cidade e que nós não tenhamos condições de pagar. Todas as cidades que romperam com a Sabesp tiveram uma melhoria no tratamento substancial. Podemos pegar o caso de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Mauá, que não tem mais a Sabesp sugando. Até porque o lucro está indo para os Estados Unidos, porque ela não é mais uma empresa estatal. Obrigado, candidato. Candidato Chuvisco, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Na realidade, Claudinei, quando você afirma que não tem, infelizmente, o seu análise está errada. Infelizmente, ainda há esgoto sendo jogado a céu aberto, de fato. Há de se reconhecer isso. Mas 18% já está sendo coletado e tratado, sim. Inclusive, ali na Berg, a primeira estação é lá. Se o senhor quiser, amanhã o senhor pode ir lá, que o senhor vai ver que está sendo captado e levado para Barueri. Agora, o que nós temos que fazer em contrapartida, nós ganhamos sim da Sabesp e exigimos da Sabesp a questão da recuperação do aterro sanitário, que está sendo recuperado. E lá nós vamos fazer uma usina de tratamento de
resíduos sólidos, para recuperarmos as estradas nossas vicinais e fazer uma limpeza geral na nossa cidade, para dar uma proporcionalidade melhor para os nossos munícipes. Quando for fazer uma reforma em suas residências, liga para a prefeitura municipal e ela vai e coloca a caçamba, que esse lixo é dinheiro. E é isso que nós vamos fazer no nosso governo. Obrigado. O próximo candidato a fazer a sua pergunta, o candidato Zé Maria. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Para qual candidato seria, senhor? Não. O senhor escolhe outro candidato. A minha pergunta para o candidato Edgar Cruz. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Edgar, você é um morador aqui da região central, foi ou é ainda amigo pessoal do prefeito Jorge Costa, foi chefe de gabinete, foi vereador, foi um representante da prefeitura no Colisud. Como é que você vê o fato do Jorge ter escolhido o Chuvisco para ser o seu sucessor imediato? Candidato Edgar, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Essa é uma pergunta extremamente política. Eu pensei que eu vinha aqui só para responder perguntas voltadas para a nossa cidade, para como a gente vai dar 4 mil empregos para os universitários que se formam por mês, como que nós vamos fazer o banco social e a moeda social para melhorar o nível dos nossos moradores, mas eu posso também responder essa pergunta. Trabalhei com o senhor prefeito Jorge Costa, no primeiro mandato dele, de 2005 a 2008, e depois assumi a superintendência do Conisud, onde pude trabalhar com todos os municípios da região, que é Embu-Guaçu, Taboão da Serra, Embu das Artes, Juquitiba, São Lourenço e Tapecerica da Serra. Uma região de quase 1.000 quilômetros quadrados, com quase 1 milhão de habitantes, aonde trabalham em parceria para buscar recursos para toda a região e projetos regionais. A escolha do senhor Chuvisco, para responder a questão, é extremamente política. Ele pertence ao PMDB, o prefeito também é do PMDB, e eu acredito que cada um apoia o seu grupo político. Eu saí da participação política, conheço o prefeito já há 20 anos, como você bem falou, assim como conheço Regina Corsini, Pedro Corsini, e o senhor também, né? Há menos tempo, né? O senhor eu conheço há 4 anos, porque antes disso o senhor não frequentava a cidade. Então, essa composição partidária se dá por motivos pessoais, políticos, entre os partidos políticos. Obrigado. Candidato Zé Maria, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bem, a pergunta é interessante porque a população quer saber quem afinal o Jorge está apoiando. Se é o Chuvisco ou se é outro candidato. Veja bem, o Jorge atualmente é governo, está há 12 anos no poder. Ele, como transparece, ele não costuma cumprir acordos políticos, trai as pessoas, traiu o PT, que investiu quase 500 milhões de reais nessa cidade. Hoje, eu sou candidato com muita luta, porque ele fez tudo para atrapalhar o projeto do PT Itapecerica, tentou vender a nossa candidatura, nos jogando embaixo da candidatura possível do Antônio Trolesi, que é atualmente vice. Então, essa pergunta é interessante, Edgar, porque se trata de uma discussão política, e quem trai os seus próprios amigos e companheiros de partido, que até há pouco tempo... Obrigado, candidato Zé Maria. Candidato Edgar Cruz, o senhor tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Realmente, quando eu me propus a minha candidatura, eu mencionei com meus amigos, meus correligionários, que trabalharia somente voltado para o bem, somente voltado para as propostas, somente voltado para discussões no campo das ideias para melhorar a vida, o IDH da nossa cidade, para melhorar a vida daqueles que mais precisam, especialmente da periferia. E não vejo essa questão política de discussão, falando sobre um ou sobre o outro, que nós vamos ter alguma vantagem para a cidade. Então, eu não quero fazer críticas ao senhor, quando o senhor fala lá na região, que o prefeito deve ser da região de lá e não daqui da região do centro. Eu não quero entrar em discussões
partidárias, porque eu teria muitas coisas para fazer e aqui não é o momento. Aqui é o nosso momento de falar sobre propostas para a nossa cidade. Mudança com equilíbrio. Obrigado, candidato. Próximo a fazer a pergunta é o senhor mesmo, candidato Edgar Cruz. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Sua pergunta é para qual candidato? Para o Zé Maria, né? Sem dúvida. Mas é da escolha do senhor mesmo assim, a opção de falar. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Muito bem. Você tem dito em várias reuniões que a presidente Dilma ajudaria muito Itapecerica se o PT ganhasse a eleição. Eu pergunto para você, você conhece as regras constitucionais que dividem os tributos arrecadados em todo o Brasil entre estados, municípios, e qual as proporcionalidades e qual são os vínculos e obrigações do governo federal que foge da linha partidária ao mandar as verbas para os municípios do Brasil. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Não sei se eu entendi muito bem, mas continuo afirmando sim. Como está sendo bem comentado aqui, o Imbu melhorou muito. E por que melhorou? Porque o PT governa lá já por 3 gestões e deve ir para a 4ª. O Taboão melhorou bastante, o PT é vice lá. E o PT tem ajudado muito Itapecerica. O fato de ter um partido no governo e o mesmo partido no Estado ou no governo federal ajuda muito. Também se não for, e no caso do Jorge, que recebeu muitos recursos, porque toda a região, e nós no mandato com 3 anos e meio agora, ajudamos muito a cidade. Eu costumo dizer também que sou da região do Jacira. Primeira vez que o Jardim Jacira tem um candidato para disputar a prefeitura e o Valo Velho tem uma candidata que é a nossa vice. É hora de fazer a mudança, e a mudança começa também no jogo político. Por que os candidatos têm que ser só do centro? E por que tem que ser 25 anos que o mesmo partido governa? Tem que ter mudança, e a mudança é PT. A Dilma, como o Lula foi, vai ser o nosso elo maior. Por quê? Porque a maioria dos projetos apresentados aqui precisa de recursos do governo federal. Sem isso, é impossível fazer, porque a cidade está há anos atrasada no plano diretor, por isso que tem os problemas em relação à área industrial, por isso tem problema do convênio da Sabesp, porque não há um empenho. Portanto, a Dilma sim vai me ajudar, e é o maior orgulho ter ela do nosso lado. E tenho certeza que com ela, e mais os senadores do PT, e mais a experiência que eu tenho, trabalhei 8 anos no Imbu, e a experiência como vereador, nós vamos fazer melhor do que está aí, eu não tenho dúvida. Obrigado, candidato. Candidato Edgar Cruz, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Primeiro, eu quero dizer que o país tem perto de 6 milhões de municípios e o cargo de presidente, ele está acima de cores e bandeiras partidárias. A presidenta Dilma hoje, ela não olha para o município, quem está governando quando ela manda uma verba, ou quando os seus ministérios aprovam os projetos. Os projetos são todos aprovados por cada ministério, independente de cor partidária. Então, vocês podem ficar tranquilos que qualquer um que ganhar a eleição, as verbas continuarão vindo normalmente. Basta mandarmos projetos. Há 2 anos atrás foi devolvida aos cofres do governo federal, pelo Ministério da Ação Social, 1 bilhão e 200 milhões de reais, porque os municípios não mandaram projetos. O dinheiro estava lá. Nós precisamos fazer projetos, equipe de projetos para mandar para o governo. Por favor, candidato Zé Maria, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Olha, Itapecerica também devolveu muitos projetos. Devolveu convênios na saúde, que foi mal aplicado lá no Potuverá, o programa PSF, inclusive, porque há uma má gestão na saúde. Com muita luta na Câmara, eu fui um dos vereadores que cobrei audiência pública e fizemos o governo rever a posição e trocar a sua secretária. Portanto, eu creio que nós, do Partido dos Trabalhadores e mais os partidos aliados,
temos as condições de fazer melhor, sim, porque vamos ter do nosso lado a presidente Dilma, porque já mostrou que faz. Hoje temos obras aqui no Parque Paraíso, como o Banco de Alimentos, governo federal, todo o recapeamento no Montesano, Unisalves, governo federal, a Estrada Bias da Silva, governo federal, está saindo o galpão de reciclagem no parque, governo federal. Com o PT, nós vamos resolver o problema do trânsito, tirar as crianças de situação que está nas ruas porque não tem creche e fazer a escola técnica profissionalizante. Obrigado, candidato. Próxima pergunta, candidato Erlon Chaves. O senhor tem somente o candidato Claudinei para fazer a sua pergunta. O senhor tem 1 minuto para essa pergunta. Meu querido Claudinei, a nossa pergunta é referente à educação, e se discute muito a questão da falta de creche, mas não é só a questão da falta de creche, nós temos que discutir o profissional também. E esse profissional foi abandonado durante os 30 anos. Eu gostaria que você informasse para nós, dentro do seu programa, o que você vai fazer em relação a auxiliar desenvolvimento infantil, que hoje é massacrada nesse governo. Candidato Claudinei, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu acho que você tocou no ponto crucial. Eu sou um defensor ardoroso do funcionalismo público, muito bem remunerado, porque o profissional mal remunerado, ele também vai prestar um mau serviço. Normalmente, quando você faz uma oferta de um bom salário, você traz para o serviço público um bom profissional. Não adianta nada você ter um prédio e você tiver um profissional despreparado, desqualificado. Você não tem como você dar uma boa educação para uma criança, você dar um bom atendimento para a criança com um profissional maltratado, com um profissional com baixíssimo salário, onde ele não tem nem condições financeiras de se profissionalizar melhor, porque as condições que ele enfrenta no trabalho não são dignas, o salário que ele ganha não é suficiente para ele se profissionalizar melhor. Hoje nós temos uma verba exuberante dentro da Secretaria de Educação, nós temos mais de 100 milhões de reais para gastar na educação pública municipal, e esse dinheiro está sendo muito mal utilizado na administração atual. Basta você ver que temos quase 10 mil crianças fora da idade escolar de 0 a 5 anos, para você ver o descalabro que está sendo acontecido nessa cidade. Eu não concordo com os maus salários, com os profissionais desqualificados que nós estamos encontrando hoje dentro do município de Itapecerica da Serra. Obrigado, candidato. Candidato Erlon, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, nós vamos além. Claudinei, espero que você também, vou fazer a pergunta, porque hoje a auxiliar, a ADI, ela trabalha 8 horas. E esse governo, em nenhum momento, se preocupou em reduzir a jornada dessas mulheres valentes que cuidam de crianças. Sabe o que é você ficar 8 horas cuidando de crianças, semana toda? Esses profissionais entram num estado de estresse. Então nós propomos a redução da jornada de trabalho. E eu gostaria que você falasse sobre isso também, e espero que contemple no seu plano de governo a redução da jornada para 6 horas dessas profissionais que hoje são massacradas por esse governo que está aí. Obrigado, candidato Claudinei, o senhor tem mais 1 minuto para a sua réplica. Foi exatamente o que eu comentei, foi exatamente o que eu disse. O meu governo, o nosso governo, o PSOL, ele trata com muito carinho os profissionais, ele tem uma excelente regra, ele tem uma excelente condições de aplicar o lema que nós temos na nossa bandeira: pela educação e contra a corrupção. A educação é a base de uma sociedade. Sem educação, nenhum país progride. E sem educação infantil, que é o alicerce, é a base de uma sociedade, é o que nós estamos vendo no nosso município. Crianças degradadas servindo de aviãozinhos. O profissional que fica dentro de uma sala com essas crianças durante o dia todo, ele não tem condições nenhuma de dar um bom atendimento, até porque o estresse de você ficar com uma classe, com 10, 15 crianças dentro de uma creche, realmente causa um déficit muito forte para que esse profissional tenha condições técnicas, emocionais, para cuidar bem de uma criança. A criança é a base de tudo. Obrigado, candidato Claudinei. Finalizando essas perguntas e respostas entre candidatos.